E se eu te dissesse que você está sentado em cima de uma mina de ouro e nem percebeu? Pior, e se eu te dissesse que o conhecimento que você já tem, aquele que você usa todo dia no seu negócio, pode valer mais do que o próprio negócio em menos de 5 anos? Você acreditaria? Porque foi exatamente isso que aconteceu com Johnny e Carla Martins. E não, eles não estão no mercado de tecnologia. Não estão vendendo cursos de como ficar rico. Eles vieram da contabilidade. Isso mesmo, contabilidade. Um dos setores mais tradicionais, técnicos e, vamos combinar, menos sexy que existe. Quando assisti esse episódio no Como Você Fez Isso, do Caio Carneiro, uma ficha caiu. Não foi pelos números absurdos. Apesar de 28 pessoas no primeiro evento para 5 mil, hoje ser impressionante. Não foi pelo faturamento projetado de 285 milhões. Foi por algo muito mais perturbador. Eles me fizeram enxergar o dinheiro que eu não estava vendo. Sabe aquela sensação de quando alguém aponta algo óbvio e você pensa como eu não vi isso antes? Foi isso. Porque enquanto 99% dos empresários estão brigando por margem, otimizando processos e tentando vender mais do mesmo, existe uma parcela mínima que entendeu o jogo real. Transformar conhecimento em ecossistema. E aqui está o golpe no estômago. O braço educacional deles, criado do 0 a 5 anos, está prestes a ultrapassar a margem de 30 anos de contabilidade. 30 anos de construção sendo superados em 5. Como? Ao longo do episódio, identifiquei 12 lições que não são bonitas, não são motivacionais, são brutalmente práticas. São lições de quem faturou mais de 1 milhão em 13 dias no primeiro lançamento de mentoria, quando a pretensão era fazer 50 sócios em um ano. Você está pronto para ver o dinheiro que está deixando na mesa? Então, vem comigo. Lição 1. A mente é o metro quadrado mais caro do mundo e você está deixando qualquer um morar lá de graça. Aqui vai uma verdade que dói. Enquanto você não está na cabeça do seu cliente, outra pessoa está. E essa pessoa está influenciando decisões que deveriam ser suas. Johnny disse algo no podcast que me fez pausar o vídeo. A mente é o metro quadrado mais caro do mundo. Enquanto você não entender isso, qualquer inquilino vai morar lá sem pagar aluguel. Pensa comigo, quantas vezes você já perdeu uma venda e pensou, mas meu produto é melhor? Quantas vezes você viu um concorrente menos qualificado fechando mais negócios? Quantas vezes você se perguntou, por que as pessoas não me procuram? A resposta é simples e brutal, você não está na cabeça delas. Sabe o que os Martins fizeram quando perceberam isso? Criaram um contraste. Em um mercado onde todo mundo estava fazendo eventos corporativos tradicionais, palestras técnicas e apresentações em PowerPoint, eles lançaram o Missão Contador, inspirado em James Bond 007. Criaram um personagem, o 0J. As pessoas acharam estranho? Sim. Duvidaram? Com certeza. Criticaram? Obviamente. Mas sabe o que mais fizeram? Olharam. E quando você faz alguém te olhar, você acabou de ocupar um espaço mental. Não importa se a primeira reação foi positiva ou negativa. Você entrou. E uma vez lá dentro, o jogo muda completamente. Aqui está o segredo que ninguém te conta. Contraste não é fazer loucura. Não é ser escandaloso por ser. É fazer diferente quando todo mundo faz igual. É usar roxo quando todo mundo usa azul. É fazer um evento temático quando todo mundo faz institucional. Johnny explicou algo que virou chave na minha cabeça. As pessoas altamente bem-sucedidas são curiosamente contrastitórias. Contrastitórias. Ele inventou a palavra e ela faz todo sentido. Porque pensa comigo, quando você vê alguém fazendo algo totalmente diferente do padrão do mercado, qual é a sua primeira reação? Você para, você olha, você forma uma opinião. E isso, meu amigo, já é 50% do caminho. Mas atenção, e isso é crítico. Depois que você gera contraste, você precisa entregar substância. Os Martins não eram só show. Quando as pessoas duvidavam, eles mostravam os números. Mais de 200 colaboradores, clientes relevantes, faturamento consistente. O contraste trouxe atenção. Os resultados trouxeram credibilidade. E a combinação dos dois?
Autoridade. Agora vem a pergunta que importa. Que espaço você ocupa na mente do seu mercado? Se você parou para pensar, já temos um problema. Porque se você precisa pensar, provavelmente a resposta é nenhum ou não sei. E enquanto você não sabe, seus concorrentes estão lá, morando de graça no espaço mais valioso que existe. Então, o que você vai fazer diferente esta semana para ocupar esse espaço? Lição 2. Quem está na base compete, quem está no topo compartilha. E por que ensinar seu conhecimento não cria concorrência? Essa aqui vai contra tudo que te ensinaram. Te disseram para guardar segredo, certo? Para não contar como você faz. Para não revelar seus processos. Porque se você ensinar, vão te copiar. Vão virar concorrência. Vão roubar seus clientes. Mentira. Mentira completa. E eu vou te provar com uma frase que Johnny soltou no podcast. Quem está na base compete, quem está no topo compartilha. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem medo de ensinar o que você sabe? Se a resposta for sim, tem uma notícia ruim. Você ainda está pensando pequeno, porque aqui está a verdade que ninguém te conta. Quanto mais você compartilha, mais você cresce. Não é filosofia barata, não é autoajuda, é estratégia pura. Os Martins tinham um escritório de contabilidade que faturava mais de 1 milhão por mês quando decidiram criar o primeiro evento. E o evento não era sobre teoria, era sobre abrir a caixa preta. Literalmente ensinar outros contadores a faturarem 1 milhão por mês. Você consegue ver a loucura disso? Eles estavam ensinando a concorrência a fazer o que eles faziam. Abriram a lousa, mostraram comissões, revelaram estruturas de meta, escancararam processos de vendas, tudo. E sabe o que aconteceu? Eles cresceram mais rápido do que nunca. Por quê? Porque enquanto todo mundo estava competindo por espaço no fundo do poço, eles subiram para outro nível. Um nível onde a competição não importa mais. Porque quando você compartilha conhecimento, você não está criando concorrentes, você está criando seguidores. Carla trouxe um ponto que me fez pensar por dias. O contador era muito mal visto. E a gente via empresários grandes de educação crescendo absurdamente. E pensamos, por que não a gente? Olha a jogada, eles perceberam que podiam elevar o segmento inteiro. Não se tratava de crescer sozinho, tratava-se de fazer o segmento crescer. E com isso, crescer junto. Johnny chamou isso de competir. Colaborar e competir ao mesmo tempo. Porque quando você eleva a percepção de valor de todo o mercado, todo mundo ganha, inclusive você, especialmente você. Mas espera, você deve estar pensando, se eu ensinar tudo, por que as pessoas vão pagar? Ótima pergunta. E aqui está a resposta que mudou minha perspectiva. As pessoas não pagam pelo conhecimento. Elas pagam pelo acesso, pelo acompanhamento, pela curadoria. Johnny explicou no podcast. Eu compartilho tudo o que eu sei no gratuito e no pago. E por que elas pagam o pago? Porque querem estar próximas. Porque querem ter acesso. Porque querem tirar uma dúvida. Porque querem tirar uma foto. Entendeu? Você pode dar todo o seu conhecimento de graça. Pode escrever um livro. Pode fazer lives. Pode postar tudo no Instagram. E ainda assim as pessoas vão pagar para estar perto de você. Para ter você resolvendo o problema específico delas. Para ter certeza de que estão no caminho certo. Tem mais uma camada aqui que é ouro puro. Quando você compartilha conhecimento, você se posiciona como autoridade. E a autoridade atrai oportunidade. Os Martins começaram ensinando contadores. Hoje mentoram mais de 30 segmentos diferentes. Restaurantes, clínicas, escritórios jurídicos, indústrias. Por quê? Porque gestão é gestão. Vendas é vendas. Liderança é liderança. O fundamento serve para todo mundo. Então aqui vai a pergunta que você precisa responder com honestidade brutal. Você está guardando conhecimento por medo ou por estratégia? Porque se for por medo, você está deixando dinheiro, muito dinheiro, na mesa. E pior, você está deixando outra pessoa ocupar o espaço de autoridade que deveria ser seu. Lição 3. O maior imposto que você paga é o da ignorância. E como a educação virou a alavanca mais rentável.
Você sabe qual é o imposto mais caro que você paga todo mês? Não é ISS, não é RPJ, não é ICMS, é o imposto da ignorância. Johnny soltou essa no podcast e eu senti o peso. O maior imposto que se paga no Brasil hoje é o imposto da ignorância. Ignorância é desconhecer algo sobre determinado assunto. E antes que você se ofenda, para e pensa comigo. Quantas decisões você já tomou que custaram caro simplesmente porque você não sabia de algo? Quantas oportunidades você perdeu porque não tinha a informação certa na hora certa? Quantos erros você cometeu que alguém que já passou por aquilo poderia ter te avisado? Isso tem preço, e esse preço é astronômico. Mas aqui está o plot twist que mudou o jogo para os Martins. Se ignorância custa caro, conhecimento vale ouro. E se vale ouro, dá para monetizar. Eles perceberam algo que a maioria dos empresários não percebe. Educar não é favor. Educar é negócio. Um negócio de margens altas e responsabilidade menor. Deixa eu te mostrar os números para você entender a jogada. A Serac, o escritório de contabilidade dos Martins, levou 30 anos para construir uma operação robusta. O braço educacional, criado há 5 anos, está prestes a ultrapassar a margem do negócio principal. 30 anos versus 5 anos. Como isso é possível? Porque educação tem 3 características que todo empresário deveria prestar atenção. Primeira, margem alta. Quando você vende conhecimento, seu custo de entrega é infinitamente menor do que quando você vende serviço. Um contador precisa de equipe, estrutura, tecnologia, processos complexos. Uma mentoria precisa de você, sua experiência e um bom método de ensino. Segunda, escalabilidade. Um escritório de contabilidade atende um cliente por vez. Um evento pode atender 5.000 pessoas de uma vez. Uma mentoria online pode ter centenas de alunos simultâneos. Você não multiplica linearmente, você multiplica exponencialmente. Terceira, responsabilidade menor. Não estou falando de não ter compromisso. Estou falando de complexidade operacional. Gerenciar 200 colaboradores que fazem contabilidade para milhares de empresas é infinitamente mais complexo do que gerenciar programas educacionais. Mas atenção, e isso é fundamental. Essa jogada só funciona se você tem algo real para ensinar. Os Martins não acordaram um dia e decidiram vender curso. Eles tinham 10 anos de caminhada. Tinham saído de uma empresa quase falida para faturar mais de 1 milhão por mês, tinham resultado concreto, tinham cicatrizes, tinham história. E aqui está o pulo do gato que a maioria não entende. As pessoas não compram conhecimento, elas compram transformação. Elas compram o atalho. Elas compram a possibilidade de não cometer os mesmos erros que você cometeu. Johnny explicou isso de um jeito que me pegou. Faz uma pergunta para o seu eu do passado. Quanto seu eu do passado pagaria para ter o conhecimento que você tem hoje? Pensa nisso por um segundo. Quanto você pagaria para voltar 5 anos no tempo e saber tudo o que sabe hoje? Quanto dinheiro você economizaria? Quanto tempo você encurtaria? Quantas dores de cabeça você evitaria? Provavelmente muito. Provavelmente mais do que você cobra hoje. E é exatamente isso que você está vendendo quando cria um braço educacional. Tempo. Você está vendendo anos de experiência compactados em meses de aprendizado. Está vendendo a rota sem os buracos. Está vendendo a estrada sem as pedras. Agora vem a parte que separa quem faz dinheiro de verdade com a educação de quem só tenta. Curadoria. Carla trouxe um ponto crucial no podcast. Hoje, nos nossos programas, a gente ensina o que a pessoa precisa no momento dela. Um empresário precisa de vendas, outro precisa de gestão, outro precisa de cultura. Sacou a diferença? Não é sobre despejar informação. É sobre entregar o conhecimento certo, no momento certo, para a pessoa certa. É sobre pegar o contexto do seu aluno e aplicar aquilo que ele realmente precisa. Porque aqui está a verdade nua e crua. Informação está de graça na internet. Todo mundo tem acesso a tudo. O que as pessoas não têm é clareza, não tem direção. Não tem alguém que olhe para o negócio delas e fale: você precisa fazer isso, isso
E isso nessa ordem. E sabe quanto as pessoas pagam por clareza? Muito, muito mais do que você imagina. Os Martins provaram isso quando abriram o primeiro clube de mentoria. A pretensão era fazer 50 sócios em um ano. Fizeram 50 em 13 dias. Em 13 dias. E não era barato, era um investimento robusto. Por que as pessoas compraram? Porque não estavam comprando informação, estavam comprando certeza. Certeza de que estavam no caminho certo. Certeza de que alguém que já fez ia estar do lado. Certeza de que não iam perder tempo tentando descobrir sozinhas. Então aqui vai a pergunta de ouro. Quanto conhecimento você tem acumulado que poderia estar gerando receita? Quantos anos de experiência você tem? Quantos erros você já cometeu e corrigiu? Quantos processos você já otimizou? Quantas vendas você já fechou? Quantas pessoas você já liderou? Tudo isso vale dinheiro. A questão não é se você tem conhecimento suficiente. A questão é, você está pagando o imposto da ignorância, de não saber que esse conhecimento é monetizável? Lição 4. Herdeiro é mimado, sucessor é treinado. A diferença entre formação técnica e identidade empresarial. Aqui vai uma verdade que destrói negócios familiares. Ser bom tecnicamente não significa nada se você não sabe vender. Nada. Johnny e Carla são contadores, formados, tecnicamente competentes. Cresceram no escritório do pai desde pequenos. Mas sabe o que os diferenciou de 90% dos contadores do Brasil? Eles não aprenderam só contabilidade. Eles aprenderam a ser empresários. E tem uma diferença brutal entre essas duas coisas. Johnny disse algo no podcast que deveria estar gravado na parede de todo empresário. Herdeiro é mimado, sucessor é treinado. Deixa eu te perguntar. Se você tem um negócio e um filho que vai assumir, o que você está fazendo? Está entregando ou está preparando? Porque entregar é fácil, preparar dói. Preparar exige que você coloque seu filho no sacrifício, que você faça ele suar, que você não poupe ele das dificuldades. Os Martins foram treinados desde pequenos. Iam para o escritório, faziam comercial de TV, faziam teatro, faziam filme. A mãe deles investiu pesado em habilidades artísticas. E olha que interessante, essas habilidades que não tinham nada a ver com contabilidade. São exatamente o que os diferencia hoje. Nada. Comunicação, oratória, presença de palco, conexão com pessoas. Johnny contou uma história absurda. Ele já morreu em filme. Tomou tiro. A mãe dele assistindo teve que sair do set, chorando porque não aguentou ver o filho sendo morto. Por que eu estou te contando isso? Porque enquanto outros pais protegem os filhos de qualquer desconforto, a mãe dos Martins os colocou em situações extremamente desconfortáveis. E essas situações construíram músculos que contabilidade nenhuma ensina. Agora vem a parte que dói para 99% dos empresários técnicos ouvirem. Sua formação não é o que vai trazer prosperidade. Sua identidade é. Johnny foi cirúrgico. Hoje nós temos prosperidade não por conta da nossa formação. A formação baliza o nosso negócio, mas o que traz prosperidade é a nossa identidade por meio de habilidades que desenvolvemos. Entendeu? Ser um ótimo contador não te faz rico. Ser um ótimo advogado não te faz rico. Ser um ótimo dentista não te faz rico. O que te faz rico é saber vender, saber liderar, saber comunicar, saber construir relacionamentos. E aqui está o problema de 90% dos negócios tradicionais. Eles supervalorizam o técnico e desvalorizam o comercial. Carla confirmou isso quando falou sobre a maior dor dos mentorados: vender. As pessoas são tecnicamente muito boas, mas como vendedores são péssimos. E tem mais. E ainda acham que podem vender sozinhos. Você se identificou? Porque eu aposto que você já pensou assim: quando eu sento na frente do cliente, eu fecho. Ou, meus clientes me indicam, então não preciso vender ativamente. Johnny destruiu esse pensamento com uma frase matadora. Cara, tudo bem que seu cliente indica, porque você faz um bom trabalho, mas você está esperando ele indicar antes de você pedir indicação? Você perdeu o time. Ele está te indicando por pena de você não estar fazendo o seu trabalho. Doeu? Porque deveria. Esperar indicação passiva é amadorismo.
é abdicar do controle do seu crescimento. É colocar o seu negócio na mão da boa vontade dos outros. Profissional de verdade pede indicação. Tem processo de indicação. Tem sistema de indicação. Não espera. Age. E aqui está a Biceyata na lição que vale ouro. Se você quer que seu negócio seja grande, você precisa desenvolver habilidades que vão além da sua formação. Você é médico? Ótimo! Agora aprende a vender. Aprende a liderar. Aprende a construir cultura. Aprende a delegar. Porque se você fica preso no consultório, atendendo paciente por paciente, você não tem um negócio. Você tem um emprego com CNPJ. Você é advogado? Maravilha! Agora aprende a gerar demanda, aprende a posicionar marca, aprende a criar autoridade. Porque se você depende só de indicação e de ser tecnicamente bom, você está à mercê do mercado. Você é contador? Perfeito! Agora aprende tudo isso que os Martins aprenderam. E aqui está o ponto que fecha essa lição. Treinamento não é opcional, é obrigatório. Johnny deixou claro. Se você quer que seu filho assuma seu negócio, treina ele. Herdeiro é mimado, sucessor é treinado. E isso não vale só para filhos. Vale para sócios, vale para diretores, vale para gerentes, vale para você mesmo. Você está se treinando ou está apenas operando? Porque operar qualquer um opera. Evoluir só quem treina. Então me diz, que habilidade você precisa desenvolver nos próximos 90 dias que vai mudar o patamar do seu negócio? Comunicação, vendas, liderança, gestão financeira, marketing? Escolhe uma, só uma, e vai fundo, porque a diferença entre estagnação e crescimento não está em fazer mais do que você já faz. Está em fazer diferente porque você se tornou diferente. Lição 5. Não existe momento certo. Existe desconforto com onde você está e porque a hora é sempre agora. Você está esperando o quê? Sério, para e pensa. O que você está esperando para dar o próximo passo? Mais dinheiro, mais tempo, mais clareza, menos problemas, filhos crescerem, mercado melhorar, economia estabilizar? Eu tenho uma notícia. Nada disso vai acontecer. Johnny foi direto quando perguntaram sobre o timing certo para buscar mentoria. Não existe um momento certo, existe um desconforto com a situação que você está. Sacou? A pergunta não é quando é o momento certo. A pergunta é: você está confortável onde está? Se a resposta for sim, ótimo. Fica aí, mas não reclama quando daqui a 5 anos você estiver no mesmo lugar. Se a resposta for não, se você sente aquela coceira, aquela inquietação, aquele incômodo de que deveria estar em outro nível, então a hora é agora. Carla complementou com algo poderoso. A hora é agora. Na verdade, depende do seu time. E ela explicou. Tem quem ouve podcast e já sai aplicando. Tem quem vai num evento e transforma tudo. Tem quem entra numa mentoria e multiplica o resultado em meses. Mas tem quem coleciona crachá. Esse termo me pegou. Colecionador de crachá. Sabe aquele cara que vai em todo evento, tira foto com todo palestrante, posta no Instagram networking de milhões e não muda absolutamente nada no negócio dele? Johnny detonou. Networking de milhões? Cara, o Flávio nem sabe que você existe. Brutal, mas verdadeiro. Porque tem uma diferença gigante entre consumir conteúdo e aplicar conteúdo, entre estar presente e estar comprometido, entre ouvir e executar. E aqui está a lição que separa quem cresce de quem fica parado. Insight não vale nada se não virar decisão. Carla foi cirúrgica. Insight não vale nada se não virar decisão e você não planejar e executar. Para quem está nos ouvindo, pega 3 decisões desse podcast e aplica já. 3 decisões, não 10, não 20. 3, porque o problema não é falta de informação. O problema é excesso de informação e zero execução. Você já ouviu 1000 podcasts, já leu dezenas de livros, já viu centenas de vídeos. E o que mudou no seu negócio? Se a resposta for não muito, o problema não é a qualidade do conteúdo. O problema é você. E eu sei que isso dói, mas alguém precisa falar. Você está usando, ainda não estou pronto.
como desculpa para não agir. Você não está esperando o momento certo. Você está adiando o desconforto de fazer diferente. Johnny trouxe uma metáfora que me fez repensar tudo. Toda vez que você está se sentindo confortável, se coloca à prova do desconforto, muda de ambiente, fala com pessoas que estão na sua frente. Porque aqui está a verdade que ninguém te conta. Conforto é inimigo de crescimento. Você quer crescer de verdade? Então precisa estar disposto a se sentir incompetente de novo. Precisa estar disposto a ser o mais burro da sala. Precisa estar disposto a fazer perguntas que parecem óbvias. E isso dói muito. Principalmente se você já é alguém, se você já tem resultado, se você já é respeitado no seu mercado. Porque aí vem o ego e fala, você não precisa disso, você já sabe o suficiente. Mentira. Quanto mais você sabe, mais você percebe o quanto não sabe. Johnny explicou algo que mudou minha perspectiva. Eu falo que o ambiente é o treino invisível que define sua performance. Se você estiver num ambiente que está olhando, está pensando, está vendo, está ouvindo, está participando, está agregando valor, não tem como você não crescer. Ambiente é treino invisível, deixa isso entrar na sua cabeça. Você não cresce apenas pelo que você faz deliberadamente. Você cresce pelo que você absorve inconscientemente. Pelas conversas de corredor, pelos exemplos ao seu redor, pelas referências que você tem acesso. Se você está num ambiente onde todo mundo fatura 50 mil por mês, você vai faturar 50 mil por mês. Se você está num ambiente onde todo mundo fatura 500 mil por mês, você vai faturar 500 mil por mês. Não é mágica, é osmose. E aqui está o ponto que fecha essa lição. Você não está esperando os momentos certos. Você está esperando se sentir 100% preparado. E eu tenho outra notícia. Você nunca vai estar 100% preparado. Nunca. Os Martins não estavam 100% preparados quando fizeram o primeiro evento. Tinham 28 pessoas na sala. Poderia ter sido um fracasso constrangedor. Eles não estavam 100% preparados quando abriram o primeiro clube de mentoria. A pretensão era 50 sócios em um ano. E se não conseguissem? Mas sabe o que eles tinham? Desconforto com onde estavam e vontade de estar em outro lugar. Isso bastou. Então a pergunta que você precisa responder agora, e eu digo agora mesmo, é: você está confortável onde está? Se sim, fecha esse vídeo e volta para o que você estava fazendo. Se não, para de procurar desculpa e age. Porque daqui a 5 anos você vai estar em um de 2 lugares. Muito à frente de onde está hoje, ou exatamente onde está hoje, reclamando que nunca é o momento certo. A escolha é sua. Lição 6. Margem alta. Paz, responsabilidade menor. AIS Educação. Os critérios objetivos para abrir um braço educacional. Você quer saber a verdade sobre por que os Martins abriram um braço educacional? Não foi por propósito. Não foi por legado. Não foi para impactar vidas. Foi por dinheiro. E sabe de uma coisa? Tudo bem. Porque Johnny foi brutalmente honesto no podcast. Primeiramente, critério objetivo. Margem alta. Responsabilidade menor do que a contabilidade. Pronto, falou. Sem romantismo, sem enrolação. Margem alta e responsabilidade menor. E aqui está a lição que todo empresário precisa entender. Propósito não paga conta. Propósito vem depois. Primeiro você precisa de um negócio que funcione financeiramente. Deixa eu te mostrar a matemática crua. Um escritório de contabilidade precisa de equipe técnica especializada, contadores, auxiliares, analistas, tecnologia robusta e cara, infraestrutura física, compliance pesadíssimo, responsabilidade legal gigante, processos complexos que não podem falhar. Um negócio de educação precisa de você e sua experiência, um método organizado, uma plataforma de entrega que pode ser presencial ou online, comprometimento com o resultado do aluno. Olha a diferença de complexidade, olha a diferença de margem, olha a diferença de escalabilidade. No escritório de contabilidade, para dobrar o faturamento, você precisa dobrar a equipe, a estrutura, os processos. É crescimento linear, pesado, lento. Na educação, para dobrar o faturamento, você pode simplesmente dobrar o número de alunos, ou dobrar o preço,
ou criar um novo produto. É crescimento exponencial, leve, rápido. Os Martins entenderam isso olhando os números dos próprios clientes. Carla contou: a gente atendia várias empresas grandes de educação. Olhávamos os números e falávamos: poxa, a gente pode fazer isso também. Sacou a jogada? Eles tinham acesso privilegiado aos bastidores financeiros de empresas de educação. Viam as margens, viam a escalabilidade, viam o potencial e tiveram a coragem de falar: por que não nós? Mas atenção, e isso é fundamental, eles não saíram criando curso de qualquer coisa. Eles tinham 3 coisas que você precisa ter antes de pensar em educação. Primeiro, resultado concreto. Eles tinham saído de uma empresa quase falida e chegado a mais de 1 milhão por mês. Não era teoria, era resultado palpável, comprovado, replicável. Segundo, track record. Eles atendiam empresas relevantes. Tinham mais de 200 colaboradores na época. Tinham estrutura, processos, musculatura empresarial real. Terceiro, diferencial claro. Eles não eram mais um escritório de contabilidade. Eles eram o escritório que estava crescendo de forma não convencional num mercado tradicional. E aqui está o critério que você precisa ter clareza antes de abrir qualquer braço educacional. Você tem algo que as pessoas pagariam para aprender? Não é você acha que tem. É você tem certeza que tem? Johnny trouxe uma pergunta matadora que eu já mencionei, mas que vale repetir. Quanto seu eu do passado pagaria para ter o conhecimento que você tem hoje? Se a resposta for muito, você tem algo. Se a resposta for não sei, você ainda não tem. Porque as pessoas não pagam por informação genérica. Elas pagam por transformação específica. Elas pagam pelo atalho. Elas pagam para não errar o que você errou. Mas tem outro critério que Johnny trouxe e que é puro ouro. Contraste. Critério subjetivo. Contraste. Se você faz com que a pessoa te olhe fazendo algo diferente, você entrou na cabeça dela. Então não basta ter conhecimento. Você precisa entregar esse conhecimento de forma diferente. Os Martins não fizeram mais um evento de contabilidade. Eles fizeram um evento temático inspirado em 007. Não fizeram mais uma mentoria. Eles criaram um movimento com energia, identidade, comunidade. E aqui está o ponto que separa quem fatura 100 mil de quem fatura milhões na educação. A forma de entrega importa tanto quanto o conteúdo. Você pode ter o melhor conhecimento do mundo. Se você entrega de forma burocrática, chata, genérica, você não vai longe. Mas se você entrega com personalidade, com energia, com método claro, com acompanhamento real, aí o jogo muda. Então vamos ao checklist brutal. Você tem resultado concreto que saiu do ponto A para o ponto B? Se não, esquece educação por enquanto. Vai construir resultado primeiro. Você consegue ensinar esse resultado de forma replicável? Se não, você tem sorte, não tem método. Sorte não se ensina. Você está disposto a entregar de forma diferente do mercado? Se não, você vai ser mais um no meio da multidão gritando por atenção. Você tem energia para construir comunidade? Se não, você vai ter alunos que compram e somem, sem recorrência, sem indicação, sem crescimento orgânico. E agora a pergunta de 1 milhão, literalmente. Assumindo que você tenha tudo isso, quanto vale o seu conhecimento? Porque tem empresário cobrando R$ 500 por mentoria, quando deveria cobrar 5 mil. E tem empresário cobrando 10 mil, quando não vale nem em 1.000. A precificação de educação tem 3 pilares. Tem, primeiro, musculatura de resultado. Quanto maior e mais consistente seu resultado, mais você pode cobrar. Segundo, musculatura de time. Quanto mais estrutura de suporte você oferece, mais você pode cobrar. Terceiro, musculatura de ecossistema. Quanto mais conexões, oportunidades e rede você proporciona, mais você pode cobrar. Os Martins tinham os 3. Por isso conseguiram precificar premium desde o início. E aqui está a boa verdade final desta lição. Educação não é produto, é ecossistema. Você não está vendendo aulas, você está vendendo transformação, comunidade, oportunidades, conexões, atalhos, segurança.
Quando você entende isso, margem alta deixa de ser ganância e vira entrega de valor proporcional. Então você tem o que precisa para abrir um braço educacional? Se sim, qual o próximo passo? Se não, o que está faltando construir? Lição 7. De 28 pessoas a 5.000. O poder dos movimentos e por que frequência vence intensidade. Sabe qual foi a última grande sacada que os Martins tiveram? Os menores eventos são os melhores eventos. Isso mesmo. Enquanto todo mundo está obcecado em fazer o evento gigante, a imersão de 3.000 pessoas, o mega evento que vai bombar no Instagram, eles descobriram que os eventos pequenos, frequentes e qualificados geram mais resultado do que qualquer outra coisa. Johnny explicou. Os menores eventos são os melhores eventos. A gente precisa fazer um evento grande de 5.000 pessoas? Precisa, porque é um evento de brand, de autoridade, de posicionamento. Mas quando a gente faz um evento pequeno, trazendo público qualificado, a gente consegue entregar muito mais, consegue ter proximidade, consegue vender muito mais. Olha que contraintuitivo. O evento pequeno vende mais que o evento grande. Por quê? Porque no evento grande você impacta. No evento pequeno você transforma. E transformação fecha a venda. Impacto nem sempre. Mas tem algo muito mais profundo aqui que mudou completamente minha forma de pensar. Movimento gera movimento. Eles não fazem um evento por ano. Eles fazem 40 eventos por ano. 40. Pensa na frequência disso. Enquanto você está planejando o evento do ano, eles já fizeram 10 eventos diferentes para públicos diferentes com objetivos diferentes. E sabe o que isso cria? Onipresença. De repente você está vendo os Martins em todo lugar. Um evento em São Paulo, outro em Miami, um no navio, outro na Disney, um de gala, outro técnico, um de 5.000 pessoas, outro de 50. E na sua cabeça forma uma percepção. Esses caras não param. E quando as pessoas percebem que você não para, acontece algo poderoso. Elas param de duvidar. Porque consistência mata resistência. Se você faz uma vez, as pessoas acham que foi sorte. Se você faz 2 vezes, as pessoas acham que foi coincidência. Se você faz 10, 20, 40 vezes, as pessoas falam, esse cara é sério. E quando você se torna sério, você se torna referência. Johnny trouxe um conceito que virou chave na minha cabeça. Nós estamos numa era de idades diferentes, percepções diferentes, interesses diferentes. As pessoas são bombardeadas por muitas coisas. Então, se a gente souber como reter a atenção delas por meio desses movimentos plurais, a gente cresce. Movimentos plurais. Não é um tipo de evento. São vários tipos de movimentos. Porque tem gente que não pode num dia, mas pode no outro. Tem gente que prefere presencial, tem gente que prefere online, tem gente que quer conteúdo denso, tem gente que quer networking, tem gente que quer diversão, tem gente que quer resultado. E aqui está o segredo. Quando você cria movimentos diferentes, você captura pessoas diferentes. E quando você captura pessoas diferentes, você aumenta absurdamente seu alcance. Mas atenção, não é sobre fazer qualquer coisa a qualquer hora. Cada movimento tem um propósito estratégico. Evento grande, branding e posicionamento. Evento pequeno, conversão e proximidade. Evento temático, diferenciação e buzz. Evento internacional, exclusividade e status. Cada um serve para algo específico. E quando você orquestra isso bem, você cria um ecossistema de captura que funciona em múltiplas camadas. Agora vem a parte que a maioria das pessoas não aguenta. Frequência cansa. Fazer 40 eventos por ano é exaustivo. Exige equipe, exige logística, exige energia, exige comprometimento insano. E é exatamente por isso que funciona. Porque seus concorrentes não vão fazer. Eles vão fazer 1 ou 2 eventos por ano e achar que já é muito. Enquanto isso, você está fazendo 3 por mês e dominando o espaço mental do mercado. Carla complementou com algo crucial: a diversão. Não é porque é sério que tem que ser chato. Pode e deve ser divertido. E aqui está um erro que 90% dos empresários de mercados tradicionais cometem. Eles acham que porque o assunto é sério, a entrega tem que ser sisuda,
Contabilidade é séria, mas o evento pode ser divertido. A advocacia é séria, mas a mentoria pode ser leve. Medicina é séria, mas a imersão pode ser inspiradora. As pessoas não vão em eventos só para aprender, elas vão para viver experiências, para se conectar, para se sentir parte de algo maior. E quando você entrega isso, você não tem clientes, você tem fãs. Os Martins construíram isso. Tanto que quando eles entram num evento da Liga, a energia muda. As pessoas gritam "chama", que é o grito de liberdade deles. A comunidade se reconhece, se conecta. Isso não acontece por acaso. Acontece por design. E o design é movimentos frequentes que criam familiaridade, que criam pertencimento, que criam identidade. Então aqui vai a pergunta que você precisa responder. Quantos movimentos você está criando? Se a resposta for nenhum, ou penso em fazer algo ano que vem, você está perdendo o jogo. Porque enquanto você está pensando, alguém está fazendo. E fazendo de novo, e de novo, e de novo. E aí quando você finalmente decidir fazer, a mente do seu mercado já vai estar ocupada. Então, para de planejar o evento perfeito. Faz o evento bom. E depois faz outro. E outro, e outro. Movimento gera movimento. Frequência constrói autoridade. E a autoridade vira dinheiro. Lição 8. Insight. Não vale nada sem decisão. O perigo de ser um colecionador de crachás. Eu preciso te contar sobre o tipo de pessoa mais frustrante que existe no mundo do empreendedorismo. O colecionador de crachás. Você conhece esse cara. Talvez você seja esse cara. É aquele que vai em todo evento, compra todo curso, assiste todo podcast, lê todo livro. Tira foto com todo mundo, posta networking de milhões no Instagram e não muda absolutamente nada no negócio dele. Carla deu nome a esse comportamento no podcast. Tem os colecionadores de crachá que vão em todos os eventos. E Johnny destruiu com uma frase: networking de milhões? Cara, o Flávio nem sabe que você existe. Isso dói porque é verdade. Você pode ter 500 fotos com 500 pessoas influentes. Se essas pessoas não sabem quem você é, você não tem networking, você tem álbum de figurinhas. E aqui está o problema real. Consumir conteúdo virou desculpa para não executar. A gente se sente produtivo assistindo um podcast, nos sentimos evoluídos lendo um livro, nos sentimos conectados indo num evento. Mas produtividade não é consumo, é execução. E o que Carla falou sobre isso deveria estar tatuado na testa de todo empresário. Insight não vale nada se não virar decisão e você não planejar e executar. Deixa eu repetir isso de outra forma. Não importa quantas coisas legais você aprendeu hoje, importa quantas você vai aplicar amanhã. E aqui está a estatística brutal que Johnny trouxe sobre mentorados. 70% fazem o que você fala e tem resultado. 15% são quase autodidatas, entendem o jogo e saem aplicando. 15% não fazem nada. Você pode entrar na empresa do cara, pode segurar na mão, pode implorar. Ele não faz. Então 15% das pessoas que pagam por mentoria literalmente jogam dinheiro fora porque não executam. E sabe por que isso acontece? Porque elas estão viciadas em aprender, não em aplicar. Elas querem a dopamina do insight. Aquele entendi, que dá um prazer momentâneo, mas não muda nada na prática. É tipo assistir vídeo de treino e achar que malhou. Carla foi cirúrgica quando deu a dica. Para quem está nos ouvindo, nos assistindo, pega 3 decisões desse podcast e aplica já. 3 decisões. Não 10, não 20. 3. Por quê? Porque 3 você executa. 20 você procrastina. E aqui está uma verdade incômoda. Você não precisa de mais informação. Você precisa de mais execução. Sério, para e pensa. De tudo que você aprendeu nos últimos 6 meses, quanto você aplicou? Se for menos de 30%, o problema não é a qualidade do que você está consumindo. O problema é você. E eu sei que isso é duro, mas alguém precisa falar. Você está usando o aprendizado como procrastinação sofisticada. Preciso fazer mais um curso antes de começar. Preciso ler mais um livro sobre isso. Preciso participar de mais uma imersão. Não,
Você não precisa. Você precisa pegar o que já sabe e fazer. Johnny contou uma história que ilustra perfeitamente isso. Ele estava num evento da Trinca em São Paulo. Caio Carneiro comentou uma jogada de vendas. Johnny chegou para o CEO dele e falou: a gente precisa fazer isso, isso e isso. Precisa mudar os times. Precisa fazer isso aqui. E já começaram a aplicar. Uma conversa, um insight, ação imediata. Sem vou pensar, sem vou avaliar, sem vou estudar mais sobre. Pegou e fez. E aqui está a diferença entre quem cresce e quem fica parado. Velocidade de implementação. Quanto tempo você leva entre aprender algo e aplicar algo? Se for mais de uma semana, você está lento demais. Porque o mundo está acelerando. Seu concorrente está acelerando. E se você fica só consumindo sem executar, você está ficando para trás achando que está evoluindo. Tem outro ponto aqui que é ouro puro. Você não precisa aplicar perfeitamente, você precisa aplicar. A maioria das pessoas não age porque quer fazer perfeito. E como não tem certeza de que vai sair perfeito, não faz. Resultado? Zero. É melhor fazer 70% certo do que 0% perfeito, porque 70% gera resultado, gera aprendizado, gera iteração. E aí você vai para 80%, 90%, 100%. Mas se você ficar esperando estar 100% pronto, você nunca começa. E aqui está a pergunta que vai te salvar de ser um colecionador de crachás. O que eu vou fazer diferente segunda-feira por causa do que aprendi hoje? Se você não tem uma resposta específica, você desperdiçou seu tempo. Se você tem uma resposta, mas não vai executar, você desperdiçou seu dinheiro. Só vale se você tem uma resposta e vai executar. Então agora, antes de continuar esse vídeo, eu quero que você pause e anote 3 coisas que você vai aplicar esta semana. Não mês que vem. Esta semana. 3 ações específicas. Com prazo. Com responsável. Porque se você não fizer isso agora, você vai chegar no final desse vídeo, vai pensar: nossa, que conteúdo bom, vai curtir, vai compartilhar e não vai mudar nada. E daqui a 6 meses você vai estar no mesmo lugar reclamando que consome muito conteúdo, mas não cresce. Não seja o colecionador de crachás, seja o executor implacável. Lição 9. Exclusividade, acompanhamento e curadoria. Os 3 pilares de uma mentoria que transforma. Você quer saber por que 90% das mentorias não funcionam? Porque elas entregam informação. E informação está de graça na internet. Os 10% que funcionam entregam 3 coisas que não têm nada a ver com conteúdo: exclusividade, acompanhamento e curadoria. Johnny mapeou isso com precisão cirúrgica. Dentro do mercado de educação tem 3 pilares muito importantes. Primeiro, você tem que se sentir exclusivo. Exclusividade é muito importante de um grupo exclusivo. Segundo, você tem que ter acompanhamento. Não adianta só você falar o que precisa ser feito. E o terceiro é curadoria. Curadoria é você pegar o contexto do empresário e aplicar aquilo que ele precisa. Vamos destrinchar cada um desses pilares porque eles valem ouro. Pilar 1, exclusividade. As pessoas não pagam só para aprender, elas pagam para pertencer, para fazer parte de algo que nem todo mundo faz parte, para estar num grupo seleto, para ter acesso a um círculo que outras pessoas não têm. Isso não é superficialidade, é psicologia humana básica. A gente quer fazer parte de tribos, e quanto mais exclusiva a tribo, mais valor ela tem. Os Martins construíram isso através de clubes. Energy Club, Fire Club. Cada um com identidade própria, cada um com um perfil específico de empresário. E aqui está o ponto. Quando você entra num desses clubes, você não está só comprando mentoria. Você está comprando pertencimento a um grupo que está no mesmo caminho que você. E isso muda tudo, porque de repente você não está mais sozinho tentando crescer. Você está com outros 50, 100, 200 empresários que querem a mesma coisa. Vocês trocam experiências. Vocês fazem negócio entre si. Vocês se apoiam. Vocês competem saudavelmente. E isso não tem preço. Literalmente não tem, porque você não consegue comprar isso fora de um ambiente exclusivo. Pilar 2. Acompanhamento. Aqui está onde 90% das mentorias morrem. Elas te falam o que fazer, mas não te acompanham fazendo. Johnny identificou a dor.
A gente mapeou que às vezes era a dor do empresário. Você chegava, ia num evento, ia num curso, entendia o que era para fazer. Chegava na segunda-feira e pensava: putz, como que eu faço? Eu tenho que explicar para o meu time para fazer, mas eu não sei como. Sacou o problema? O empresário sabe o que fazer. Ele não sabe como fazer. E essa distância entre o que e o como é onde está o dinheiro de verdade de uma mentoria. Porque qualquer um pode falar: você precisa estruturar seu funil de vendas. Isso é informação. Mas sentar com você, olhar seu negócio específico e falar: olha, no seu caso, você precisa fazer assim, assim e assim, nessa ordem, com essas pessoas, nesses prazos. Isso é acompanhamento. E acompanhamento é o que gera resultado. Os Martins fazem isso através de encontros regulares, grupos de trabalho, acesso direto, revisão de estratégias. Não é te vejo no próximo mês. Estou aqui toda semana vendo se você está executando. E quando você sabe que alguém vai cobrar, você executa. É tipo personal trainer. Você pode saber todos os exercícios, mas se não tiver alguém te cobrando, você não faz. Pilar 3. Curadoria. E aqui está onde as mentorias premium se separam das genéricas. Curadoria é personalização no mais alto nível. Carla explicou: hoje nos nossos programas a gente ensina o que a pessoa precisa no momento dela. Um empresário precisa de vendas, outro precisa de gestão, outro precisa de cultura. Entendeu a diferença? Não é dar o mesmo conteúdo para todo mundo. É diagnosticar onde cada um está e entregar exatamente o que ele precisa naquele momento. Porque o empresário que está faturando 100 mil por mês tem problemas diferentes do empresário que está faturando 1 milhão por mês. O cara que tem 5 funcionários precisa de coisas diferentes do cara que tem 50. E se você trata todo mundo igual, você não resolve o problema de ninguém. Curadoria é você olhar o contexto completo: faturamento, equipe, mercado, momento, maturidade e prescrever exatamente o que aquela pessoa precisa fazer agora. Não é o que seria legal fazer. É o que precisa ser feito para ela ir do ponto A para o ponto B. E isso exige trabalho, exige diagnóstico, exige conversa 1 a 1. Exige entender profundamente o negócio de cada mentorado. Mas é isso que gera transformação real. E aqui está o ponto que fecha essa lição. Quando você combina os 3 pilares, você não tem uma mentoria. Você tem uma experiência transformadora. Exclusividade faz a pessoa se sentir especial. Acompanhamento faz a pessoa executar. Curadoria faz a pessoa ter resultado. E quando você entrega os 3, sabe o que acontece? Retenção absurda, indicação orgânica, crescimento exponencial. Os Martins têm mentorados que estão com eles desde o início, desde 2019, 6 anos. Por quê? Porque não é curso, é ecossistema, é comunidade, é jornada contínua. E quando você entende isso, você para de vender acesso a conteúdo e começa a vender transformação sustentada. Então a pergunta que você precisa responder, se está pensando em criar uma mentoria, é: você está preparado para entregar os 3 pilares? Porque se você vai só jogar conteúdo e esperar que as pessoas se virem, é melhor nem começar. Mas se você está disposto a criar exclusividade real, acompanhar de perto e curar individualmente, você tem nas mãos o negócio mais rentável e gratificante que existe. Lição 10. A máscara de oxigênio. Primeiro você, depois o mundo. Por que você precisa resolver sua vida antes de impactar pessoas? Vamos falar sobre a hipocrisia que ninguém tem coragem de admitir no mercado de educação. Todo mundo fala de propósito, de legado, de impactar vidas, de transformar o mundo, mas ninguém fala a verdade. Nada disso importa se você não resolveu sua própria vida primeiro. E Caio Carneiro foi brutalmente honesto sobre isso no podcast quando contou a história da máscara de oxigênio no avião. Ele tinha 10 anos, primeira vez que andou de avião. Viu o vídeo de segurança. Em caso de emergência, máscaras de oxigênio
cairão automaticamente. Coloque a sua antes de auxiliar alguém que precisa de ajuda. E ele pensou: nossa, pai, meio que é salve-se quem puder, né? O pai dele respondeu com uma lição que vale milhões. Não, filho, você nunca vai conseguir ajudar alguém de algo que você tem déficit. Então quer ajudar alguém a respirar? Põe a máscara, enche o pulmão e aí vai salvar o mundo. Não vai salvar ninguém se você não respirar fundo primeiro. E Caio complementou: quando eu comecei a empreender, eu só queria encher meu pulmão. E eu não tinha nenhum propósito magnético. Cara, eu queria casar e ter filho. Quero que eles respirem. Aí depois de fazer meu ciclo mais íntimo, colocar a mascarinha, aí você quer que todo mundo coloque a máscara depois. Sacou a honestidade brutal? Ele não começou querendo salvar o mundo. Ele começou querendo resolver a própria vida. E sabe de uma coisa? Tudo bem. Aliás, mais que tudo bem. É o único caminho honesto. Porque aqui está a verdade que ninguém fala. Esse papo de quero impactar vidas, quando você não pagou suas contas, ainda é hipocrisia. Esse papo de meu propósito é transformar pessoas, quando sua família está negligenciada, é mentira. Esse papo de quero deixar um legado quando você não construiu nada sólido, ainda é ilusão. Johnny e Carla foram igualmente honestos sobre isso. Quando perguntaram o porquê deles, Carla falou de impacto. Johnny falou de legado, mas eles deixaram claro: isso veio depois. Johnny explicou: eu achava que eu era uma pessoa caridosa mal até 2016, quando entendi que o sucesso que a gente tem está diretamente ligado ao impacto positivo na vida de outras pessoas. 2016, anos depois de começar. Eles não começaram com propósito. Eles descobriram o propósito no caminho. E aqui está a lição que vai te salvar de muito discurso vazio. Você não precisa ter um propósito bonito para começar. Você precisa ter uma razão real. Caio foi cristalino. Eu comecei a empreender porque eu queria ganhar dinheiro para casar e ter uma família. A primeira coisa que eu fiz quando comecei a ganhar dinheiro foi comprar minha casa. E quando perguntaram se ele faria diferente, ele foi categórico. Eu compraria 10 vezes minha casa, porque nenhuma planilha mede o meu nível de satisfação de ter comprado algo que é meu. Olha a honestidade, ele não romantizou. Não fingiu que tinha um propósito transcendental. Ele queria resolver a própria vida. Queria construir segurança para a família dele. E só depois que ele fez isso, só depois que ele encheu o próprio pulmão, ele começou a pensar em colocar máscara nos outros. E aqui está o ponto crucial. Quando você resolve sua vida primeiro, você ajuda os outros de forma muito mais potente. Por quê? Porque você não está desesperado. Você não está precisando. Você não está vendendo ilusão. Você está vendendo o resultado que você já tem. Segurança que você já conquistou. Estabilidade que você já construiu. Johnny trouxe algo poderoso sobre isso. Empresário tem que ser uma máquina de realização de sonhos. Primeiro dos próprios sonhos, para depois realizar o sonho dos outros. Porque ninguém quer ficar do lado de pessoas que não estão realizando os próprios sonhos. Verdade brutal. Você quer contratar um consultor financeiro que está quebrado? Não. Você quer contratar um coach de relacionamentos que está divorciado? Não. Você quer seguir um mentor de negócios que não tem negócio? Não. As pessoas não querem teoria. Elas querem prova viva. E você só é prova viva quando você fez em você primeiro. Então aqui vai a pergunta incômoda. Você resolveu sua vida? Você tem as contas em dia? Tem a família estruturada? Tem a saúde em ordem? Tem o mínimo de estabilidade emocional? Se a resposta for não, por favor, não venha com papo de propósito. Vai resolver sua vida primeiro, porque aqui está outra verdade. Você não vai conseguir transformar ninguém se você não transformou você mesmo. E quando você finalmente transforma você mesmo, quando você finalmente resolve suas questões, quando você finalmente coloca sua máscara de oxigênio, aí sim acontece algo mágico. Você naturalmente quer ajudar os outros, não por obrigação, não por marketing, não por posicionamento, por genuinidade. Porque quando você está bem, quando você está respirando, quando você está realizado, você olha ao redor e pensa:
Cara, tem gente sufocando aqui e eu sei como respirar. Deixa eu ajudar. E aí o propósito deixa de ser discurso e vira ação real. Johnny deixou isso claro. Isso sem hipocrisia é o que mais motiva a gente. Quando o nosso time vem e fala a gente precisa doar para essa instituição, minha resposta é sempre eu trabalho para isso. Ponto. Trabalho para isso. Não meu propósito é. É eu trabalho para isso. Porque propósito sem ação é conversa. Ação consistente é propósito real. Então aqui está a lição final desta parte. Pare de fingir que tem um propósito transcendental quando você só quer ganhar dinheiro. Tudo bem querer ganhar dinheiro. Aliás, é ótimo querer ganhar dinheiro, porque dinheiro é ferramenta. E quanto mais ferramenta você tem, mais você pode construir. Mas seja honesto, primeiro com você mesmo, depois com os outros. Coloque sua máscara de oxigênio. Encha seu pulmão. Resolva sua vida. E aí, quando você estiver respirando bem, quando você estiver estável, quando você estiver realizado, aí sim olhe ao redor e comece a ajudar quem está sufocando. Porque aí sua ajuda vai ser real, vai ser potente, vai ser transformadora. Não vai ser desespero disfarçado de propósito. Lição 11. Influência. É a nova moeda. Atenção é o novo petróleo. Como educação gera visibilidade, autoridade e caixa simultaneamente. Você quer saber o que realmente mudou no jogo dos negócios nos últimos 10 anos? Não foi tecnologia, não foi rede social, não foi pandemia, foi a mudança da moeda mais valiosa. Johnny explicou com uma clareza absurda. A influência é a nova moeda e a atenção é o novo petróleo. Se a gente soubesse influenciar e gerar atenção por meio da educação, a educação traz visibilidade, notoriedade e autoridade. Traz caixa, traz dinheiro e ainda ela impulsiona e abastece o nosso ecossistema. Deixa eu traduzir isso. Quem tem atenção tem tudo. E educação é a forma mais legítima de capturar a atenção. Porque aqui está a diferença brutal entre marketing tradicional e educação. Marketing tradicional. Você interrompe as pessoas para falar do seu produto. Educação. As pessoas te procuram para aprender algo que as interessa. Olha a diferença de dinâmica. No marketing, você empurra. Na educação, você atrai. No marketing, você paga para aparecer. Na educação, você é pago para aparecer. No marketing, você é visto como vendedor. Na educação, você é visto como autoridade. E aqui está o ponto de ouro. Autoridade vende infinitamente mais que propaganda. Quando você é autoridade, as pessoas não estão avaliando se vão comprar de você. Elas estão avaliando se conseguem pagar por você. É uma mudança completa de posição. Os Martins construíram isso de forma metódica. Começaram com eventos, depois mentorias, depois clubes, depois comunidade. E cada camada gerava mais visibilidade, mais notoriedade, mais autoridade. De repente eles não eram mais um escritório de contabilidade grande. Eles eram os caras que estão revolucionando do mercado contábil. E essa percepção mudou tudo. Clientes começaram a procurar eles, não o contrário. Parceiros começaram a querer fazer negócio com eles. Talentos começaram a querer trabalhar com eles. E tudo isso porque eles entenderam algo fundamental. Visibilidade gera oportunidade, mas não qualquer visibilidade. Visibilidade com autoridade. Porque você pode ser viral no TikTok e não vender nada. Mas se você é autoridade reconhecida no seu mercado, você não precisa nem vender. As pessoas vêm até você. E aqui está a jogada mais inteligente. Educação é o único formato que gera 3 coisas ao mesmo tempo. Primeiro, caixa imediato. Você vende evento, vende mentoria, vende programa. Dinheiro entra. Segundo, pipeline de clientes. Quem participa dos seus programas educacionais já te conhece, já confia em você, já viu seu trabalho. Quando precisar do seu serviço principal, vai escolher quem? Terceiro, multiplicador de marca. Cada aluno seu é um evangelizador. Ele fala de você, indica você, promove você. De graça. Olha que jogo perfeito. Você ganha dinheiro, constrói autoridade e ainda cria um exército de promoters.
Johnny chamou isso de retroalimentação. Educação traz visibilidade, notoriedade e autoridade, traz caixa, traz dinheiro e ainda impulsiona e abastece nosso ecossistema. Então, ele se retroalimenta total. Ele se retroalimenta. Quanto mais você educa, mais autoridade você tem. Quanto mais autoridade você tem, mais pessoas querem aprender com você. Quanto mais pessoas aprendem com você, mais autoridade você ganha. É um loop infinito de crescimento. E aqui está onde a maioria erra. Eles acham que educação é sobre ensinar. Não é. Educação é sobre capturar a atenção legítima num mundo onde a atenção é o recurso mais escasso. Todo mundo está brigando por atenção. Anúncios, posts, stories, reels, podcasts, lives. Mas a maioria está brigando com conteúdo raso, com entretenimento vazio, com promessas vazias. E as pessoas estão cansadas disso. Elas querem substância, querem profundidade, querem transformação real. E quando você entrega isso através de educação, você não está competindo por atenção. Você está merecendo atenção. E a atenção merecida é infinitamente mais valiosa que a atenção comprada. Porque a atenção comprada dura enquanto você paga. A atenção merecida dura para sempre. Os Martins construíram isso ao longo de anos. Hoje eles não precisam fazer propaganda. As pessoas os procuram. Hoje eles não precisam convencer ninguém. O mercado já os validou. Hoje eles não precisam provar valor. O histórico fala por eles. E isso não aconteceu por sorte. Aconteceu porque eles entenderam o jogo da atenção. Então aqui vai a pergunta que vai definir os próximos 5 anos do seu negócio. Como você está capturando atenção? Você está brigando no octógono sangrento do marketing tradicional, onde todo mundo grita e ninguém ouve? Ou você está construindo autoridade através de educação, onde as pessoas vêm até você porque querem aprender? Porque a primeira opção te mantém refém de anúncio, de algoritmo, de sorte. A segunda te torna dono do seu destino. E aqui está a verdade final. Num mundo onde todo mundo tem acesso a tudo, a única vantagem sustentável é a autoridade. E não existe atalho para a autoridade. Você constrói entregando valor consistente ao longo do tempo. E educação é o veículo mais rápido para isso. Então, para de gastar toda a sua energia tentando vender, começa a investir sua energia ensinando. Porque quando você ensina bem, a venda vira consequência. Lição 12. Rio de cima não fala com rio de baixo. O poder transformador de mudar de ambiente. Essa última lição é sobre algo que ninguém gosta de ouvir, mas todo mundo precisa. Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. E se essas 5 pessoas estão no mesmo nível que você está há anos, você não vai subir. Johnny contou uma história no podcast que ilustra perfeitamente isso. Antes de entrar em ambientes de alto nível, ele treinava numa academia de R$60 por mês, academia de ferreiro. Aparelho enferrujado, clima pesado. E ele achava normal. Achava que estava economizando, achava que a academia era só aparelho. Até que ele começou a investir em crescimento pessoal e mudou para uma academia de R$400, R$500 por mês. E sabe o que ele percebeu? Quando eu mudei de academia, As pessoas lá falam de família, de negócios. Fecho negócios lá. Tenho honorários que me pagam mais de R$40 mil e gasto R$400 por mês. E as pessoas nem sabem que a outra academia existe. Essa última frase é brutal. As pessoas nem sabem que a outra academia existe. E ele complementou com algo que deveria estar na parede de todo empresário. Rio de cima não fala com rio de baixo. Rio de cima não fala com rio de baixo. Deixa isso entrar. As pessoas que estão em outro nível não sabem que o seu nível existe. Não porque sejam arrogantes, mas porque elas estão jogando um jogo completamente diferente. E enquanto você está na academia de R$60, achando que está fazendo a coisa certa, tem gente na academia de R$500 fechando negócios de R$40 mil. Mesma cidade, mesmo horário, realidades completamente diferentes. E aqui está a parte que dói. Na academia de R$60, as pessoas criticavam quem ia na academia de R$500. Falavam que era coisa de filhinho de papai.
que ninguém treinava lá direito, que era só para aparecer. Johnny percebeu. É muito melhor você ser criticado crescendo do que você ser ignorado parado. Ser criticado crescendo versus ser ignorado parado. Qual você prefere? Porque aqui está a verdade. Quando você está crescendo, quem está parado vai te criticar. Sempre. Eles vão falar que você mudou, que você está se achando, que você esqueceu das raízes, que você está ficando metido. E sabe por quê? Porque o seu crescimento expõe a estagnação deles. Você crescendo prova que era possível. E se era possível e eles não fizeram, a culpa não é do mercado. É deles. E ninguém gosta de encarar essa verdade. Então eles te criticam, te julgam, te boicotam. E você tem duas escolhas. Voltar para o nível deles para manter a paz ou continuar subindo e aceitar que algumas pessoas vão ficar para trás. Johnny foi claro sobre qual escolha fazer. Eu falo que o ambiente é o treino invisível que define sua performance. Ambiente é treino invisível. Você não cresce apenas pelo que você faz deliberadamente. Você cresce pelo que você absorve inconscientemente, pelas conversas que você ouve, pelos exemplos que você vê, pelos padrões que você normaliza. Se todo mundo ao seu redor fatura de 50 mil reais por mês, você vai achar que 50 mil reais é muito. Se todo mundo ao seu redor fatura de 500 mil reais por mês, você vai achar que 50 mil reais é pouco. Mesmo 50 mil reais. Percepções completamente diferentes. E percepção define ação. Ação define resultado. Então, se você quer resultados diferentes, você precisa de percepções diferentes. E se você quer percepções diferentes, você precisa de ambientes diferentes. E aqui está o ponto que fecha tudo. Mudar de ambiente não é traição. É evolução. Você não está abandonando ninguém. Você está se colocando em posição de ajudar mais pessoas depois. Porque você não ajuda ninguém ficando pequeno, você ajuda crescendo, mostrando que é possível e depois puxando quem quer subir junto. Os Martins fizeram isso. Em 2016, quando estavam quase falidos, investiram em ambiente de crescimento com dinheiro que não tinham. E olha o que aconteceu. De 100 mil reais por mês para 1 milhão de reais por mês em 3 anos. Decuplicaram. Por quê? Porque mudaram de ambiente. Começaram a conviver com pessoas que jogavam em outro nível. Começaram a normalizar resultados que antes pareciam impossíveis. E aqui está a verdade final que você precisa aceitar. Você não vai ter os resultados que você quer convivendo com as pessoas que você convive hoje. Isso não significa que essas pessoas sejam ruins. Significa que elas estão em outro jogo. E se você quer jogar em outro nível, você precisa estar onde esse jogo está acontecendo. Então aqui vai a última pergunta deste vídeo. E talvez a mais importante. Você está no ambiente certo? Você está rodeado de pessoas que te desafiam ou de pessoas que te acomodam? Você está em conversas que te expandem ou em conversas que te limitam? Você está pagando para estar perto de quem já fez ou você está tentando descobrir sozinho? Porque aqui está a verdade brutal. Sozinho você chega mais rápido. Acompanhado você chega mais longe, mas não acompanhado de qualquer um. Acompanhado de quem está à frente. Porque rio de cima não fala com rio de baixo. E se você quer estar no rio de cima, você precisa subir. E subir dói. Subir cansa. Subir exige que você deixe algumas coisas para trás. Mas quando você chega lá, quando você está respirando o ar rarefeito, quando você está jogando em outro nível, você olha para trás e pensa: por que eu demorei tanto? Conclusão final. 12 lições, extraídas de um episódio do Como Você Fez Isso, com Johnny e Carla Martins. Mas essas não são apenas lições sobre educação ou sobre contabilidade. São lições sobre como pensar diferente num mundo onde todo mundo pensa igual. São lições sobre como construir algo maior do que você, enquanto resolve sua própria vida. São lições sobre como transformar conhecimento em movimento e movimento em prosperidade. E a pergunta que fica é: o que você vai fazer com isso? Porque, como Carla disse, insight não vale nada se não virar decisão.
Você pode ter assistido esse vídeo inteiro, ter anotado tudo, ter achado sensacional. Mas se segunda-feira você acordar e não mudar nada, você desperdiçou o seu tempo. Então aqui vai o desafio final. Escolhe 3 coisas desse vídeo que você vai aplicar nos próximos 7 dias. Não 30, 3. E aplica, porque é melhor aplicar 3 e ter resultado do que tentar aplicar 12 e não fazer nada. E se você chegou até aqui, se você realmente assistiu tudo, você já é diferente de 95% das pessoas. A maioria não termina, a maioria não tem disciplina, a maioria não tem foco. Mas você tem. Agora falta só uma coisa: executar. E quando você executar, quando você começar a ver os resultados, volte aqui e me conta. Porque eu quero saber qual dessas lições mudou seu jogo. E lembra, rio de cima não fala com rio de baixo. Então, escolhe. Você quer continuar onde está ou você quer subir? A escolha sempre foi sua.